Morning Show, o Congresso se reúne hoje para votar 29 vetos e 15 projetos de lei que liberam crédito extra. Desses vetos, 10 deles foram ao contrário das normas aprovadas no ano passado durante o governo Bolsonaro. Esses vetos tratam de assuntos como renegociação de dívidas do FIES e despachar gratuidade às bagagens. Entre as leis deste ano vetadas pelo presidente Lula está a do programa Minha Casa, Minha Vida. Um dos trechos é o item que obrigava as distribuidoras a comprar o excedente de energia produzida pelos painéis solares instalados nas casas populares. Mano Ferreira, vamos começar por você aí. O que a gente pode esperar desse veto aí de Lula e Bolsonaro no Congresso hoje? Pois é, a primeira questão que me vem é o quanto o Congresso está demorando para analisar vetos presidenciais, né? A gente está já em outubro e ainda estamos analisando vetos do governo passado, do governo Bolsonaro. Ou seja, o que está acontecendo com o Congresso? Isso é até uma questão curiosa, porque, em tese, vetos presidenciais têm um prazo para ser votado e, caso não seja votado, há aquele chamado tranca-pauta, que faz com que o Congresso seja obrigado a votar a análise do veto antes de votar outras matérias. E, no entanto, manobras regimentais têm feito o Congresso caminhar tranquilamente, como se não houvesse esses vetos a serem analisados. E muitos deles são de questões importantes. Então, por exemplo, há muito debate sobre a questão da cobrança ou não de bagagem por parte das companhias aéreas. Isso é uma questão importante, que precisa ser analisada, inclusive, para dar segurança jurídica. Então, a gente fala sobre, por exemplo, os problemas de preço das passagens e não temos segurança jurídica sobre qual vai ser o cenário daqui a 3 meses, enfim, daqui a o momento em que o veto for apreciado pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional, né? Esse tipo de incerteza piora o cenário econômico e faz com que muitos agentes acabem suspendendo suas decisões de negócio em função da demora de decisões, porque é algo que fica ali como uma navalha que pode mudar completamente o cenário regulatório de uma atividade econômica. É um veto de 2021, aliás. É surreal. Então, na verdade, assim, vocês acham que o Congresso está muito olhando no retrovisor de mandato? Não, mas nesse caso o Congresso está atrasado, porque precisa analisar esses vetos. E a falta de análise gera essa incerteza jurídica que afeta o ambiente de negócio. Porque se você vai investir numa área e tem uma decisão que está em vigor hoje, mas que pode mudar porque tem um veto pendente de ser analisado, o que você faz? Você não sabe direito qual é o cenário legal da sua própria atividade. Isso piora a situação. A incerteza é pior do que uma decisão ruim. O põe-casaco que você falou. Eu estava recentemente num encontro com empresários e a demanda que eles mais falavam, isso era unânime, viu? Era a questão da insegurança jurídica. Exato. Assim, sabe, que o Brasil precisa para destravar um monte de projetos. E estou falando de projetos de negócios, entendeu? De investimentos. Muito empresário brasileiro falando disso, de investimentos, às vezes estrangeiros, que está travado por conta da insegurança jurídica. Isso é uma coisa... Você falando isso, mano, me lembrou de um evento recente que teve no Rio de Janeiro, inclusive, e que foi a palavra mais usada por esses empresários de vários setores. Setor financeiro, setor de energia, que a gente está falando agora, que o Congresso pode analisar, um monte. E isso quer dizer emprego que deixa de ser gerado. Porque quando você está falando de investimento, você está falando de empregos que poderiam ser gerados a partir disso. Fala aí, Monteiro, o que você acha aí desses vetos que podem ser analisados hoje, que vão ser analisados hoje no Congresso? Eu concordo com o Mano da demora, né, do Congresso analisar os vetos, mas tem uma razão para isso, né? Esse Congresso está muito politizado, né? O Congresso que reflete as eleições mais polarizadas da história no ano passado, né, a mais dividida da história, e que gerou no Congresso Nacional
como pauta principal os embates políticos das eleições passadas. Tanto é que o que a gente viu esse ano foram várias CPIs abertas, CPI do 8 de janeiro, CPI do MST, que fez com que a Câmara e o Congresso ficassem restritos a essas demandas, ao invés de fazer a sua função principal, que é legislar. Né? O Congresso legislou pouco. Né? É um absurdo, por exemplo, como o Koba colocou aqui, que tem veto do Bolsonaro desde 2021. Aí eu falo, poxa, desde 2021 que o Congresso Nacional não analisou um veto do Bolsonaro. Aí depois vão criticar o STF por legislar, supostamente, por conta da inércia do Legislativo. Ou seja, você vê que o problema do Brasil é muito mais profundo do que colocar a culpa só no STF. É muito mais profundo do que colocar a culpa somente no Poder Executivo. O que a gente tem que discutir de fato no Brasil é a profundidade do sistema eleitoral, o sistema político no Brasil. Né? É isso, Koba? É isso, e não só, porque a gente estava falando de insegurança jurídica, e geralmente as críticas à insegurança jurídica é por parte do judiciário. A gente tem, por exemplo, a decisão recente que condenou o Uber na questão trabalhista. Isso. Esse foi um dos pontos tem decisões que, poxa, se eu sou uma startup, se eu sou de fora e eu vou entrar no Brasil, eu não sei se a minha atividade vai ser condenada na justiça ou não, se vai ter problema trabalhista, tributário, se vai ser proibida. A quantidade de empresa estrangeira, de aplicativos, onde nasce ali da inovação, porque o Uber é realmente inovação pura, porque ele mudou o comportamento de mobilidade no mundo. Exato. Vê uma decisão dessa que obriga uma multa de 1 bilhão, né? Exato. E a gente tem o caso do patinete, que daí a empresa vem, faz investimento e depois ela é proibida, ela não pode nem operar no Brasil. Então a gente tem decisões judiciais, claro. Mas no caso do patinete foi outro problema. Patinete foi questão Mas que seja. A questão é que a gente tem as decisões judiciais que impactam na segurança jurídica e essa questão no processo legislativo também, porque a gente tem uma lei aprovada, ou seja, põe casaco, aí a gente tem a lei vetada, tira casaco, e agora a gente tem o Congresso que vai botar ou deixar o casaco fora, a gente não sabe, também é uma insegurança jurídica a partir do processo legislativo. Bom, a gente faz